Oi, gente, bom dia. Eu quero compartilhar com vocês algo que eu tenho feito na minha vida que tem dado certo. É o seguinte, sobre preocupações. Quando a gente se preocupa na vida, quem não se preocupa? Nesse começo de ano eu tenho sentido uma egrégora de preocupação. Afinal de contas, né? Começo de ano, começo de altas contas, muitos impostos para pagar, material escola e todas as coisas que aparecem pra gente pagar no começo do ano, como se no final do ano todo mundo já não exacerbasse nas compras. Então, começo de ano gera uma ansiedade de como vai ser esse ano e como que a gente vai administrar tudo isso da melhor forma possível para não se lascar o ano inteiro. Vocês já estão cansados de saber, eu já compartilhei aqui várias vezes, esse último ano de 2023 foi um ano bem desafiador para mim. Eu me coloquei em desafio, fiz mudanças na minha vida e essas mudanças geraram aí resultados, tá? Resultados positivos e resultados desafiadores. Um dos resultados desafiadores foi a questão financeira, porque, gente, eu vim para Chapecó com 3 malas e 2 mochilas. Então, o que coube nas 3 malas e 2 mochilas eu trouxe, o resto eu deixei em São Paulo. E isso fez com que eu precisasse montar um apartamento do zero. Eu ainda estou montando, mas chegou um ponto dessa história que eu realmente fiquei muito preocupada. Fiquei muito ansiosa, porque eu vi que o dinheiro estava acabando e eu ainda não tinha conseguido fazer tudo que eu precisava fazer. Isso me gerou ansiedade, me gerou aquela sensação de... Nessa hora, bate aquele, nossa, o que será que eu tô fazendo? Será que eu fiz uma escolha boa? Será que essa foi a melhor escolha? A gente começa a duvidar. E aí a gente começa a se preocupar daquilo que não aconteceu ainda, que faz parte da ansiedade. O que é ansiedade? É a preocupação com o futuro. O que é a preocupação? É você se ocupar previamente de algo que não aconteceu. Então, gente, naquele momento, no auge, tá, da minha ansiedade, eu sei até onde a minha ansiedade me leva, que nem eu sempre falo, eu tive experiências não muito boas com a ansiedade. Então, o que eu fiz? Eu comecei a reprogramar a minha mente, comecei a conversar comigo em terceira pessoa. Conversei comigo. Você já conversou com você mesmo? Você não consegue fazer isso? Vamos lá. Eu comecei primeiro a repetir pra mim que tava tudo bem e que ia ficar tudo bem. Comecei a falar isso pra mim. E aí eu comecei a refletir comigo mesma que me preocupar, além de não resolver o meu problema, não tava me ajudando. Porque não ia trazer a solução para mim. Então é isso que eu quero trazer hoje aqui. Você se preocupar, você ficar nervoso, ficar ansioso, ficar desesperado, tirar sua paz, tirar seu sono, estragar seu dia, estragar seu final de semana, por causa de um problema, seja ele qual for, não vai resolver o problema, não é? Verdade ou não é? Você concorda comigo? Resolve o seu problema? Vai trazer a solução para você? Não, foi isso que eu refleti. Não vai trazer a solução para mim. E além de não trazer a solução para mim, me faz com que eu me sinta pior. Então, além de não me trazer solução, faz com que eu me sinta pior. Faz com que eu me sinta culpada, faz com que eu me sinta, sei lá, fracassada, com que eu duvide das minhas escolhas, com que eu acho que eu fiz merda. E a coisa só cresce, porque quando a gente começa a ficar muito nervoso, a gente piora uma situação, a gente faz com que algo que na verdade é simples e a solução é simples, com que aquilo pareça muito pior. E realmente, gente, a solução das coisas elas não aparecem nesse momento. Parece que o que a gente consegue trazer é mais problema, porque é aquilo lá que eu falo sobre vibração. O que você está vibrando, o que você é o que você vibra, né? O que você está sentindo nesse momento, o que você está pensando nesse momento que você está aqui, é o que você está vibrando, é o que você é, entende? E o que você é o que você atrai. Então isso é algo, gente, que eu sempre faço, tá? É algo que eu tenho que fazer
diversas vezes por dia. Não é algo que você vai fazer uma vez, você vai fazer 2 vezes e já vai estar bom, porque você vai ver que você vai cair no mesmo padrão várias vezes. Mas quando você começa a se atentar àquilo que você está pensando, sentindo e a forma como você está lidando com as coisas, como você está reagindo, eu sempre vou repetir aqui, reagir é agir novamente a partir de um padrão passado. Você busca lá um arquivo passado, o seu cérebro busca esse arquivo e através desse arquivo que ele envia todo o processo químico no seu sangue, no seu sistema nervoso, que faz com que você tenha uma reação. Ele faz você agir a partir daquele padrão. Então a gente precisa fazer o quê? Eliminar. E, gente, a gente só elimina um padrão quando a gente busca mudar esse padrão. A gente só muda a nossa vida quando a gente muda. Para a gente mudar o nosso sentimento em relação a alguma coisa, você precisa insistir, porque aquilo, você estava funcionando desse jeito, né? Há muito tempo você funciona do mesmo jeito. Então, para que você mude a situação que está se apresentando para você, você precisa mudar a sua reação diante dela. E isso vai exigir que você tenha paciência com você mesmo, que você tenha acolhimento, que você faça com você, às vezes, o que você faz com os outros. Sabe quando um amigo seu, uma pessoa querida, tá com um problema e você fica ali dando conselho, você fica ali buscando acalmar aquela pessoa, fazendo a pessoa ter uma outra perspectiva daquela situação. A gente não faz isso com os outros? Então, a gente só precisa fazer isso com a gente mesmo, tá? Você só precisa fazer isso com você mesmo. Se você não consegue fazer isso falando alto, se olhando no espelho, alguma coisa assim, faça isso mentalmente. Fique repetindo pra você, tá tudo bem, agora tá tudo bem, vai ficar tudo bem. Sempre, as coisas sempre se resolvem de uma forma ou de outra. E isso, fazendo isso diariamente, você vai ver que as reações da gente começam a mudar, porque você começa a criar novos arquivos, novos padrões comportamentais. E todo o seu sistema acessa a esse novo padrão quando vai acontecer um problema, um desafio na sua vida. Então, quando você tiver alguma coisa para resolver, você vai ver que você vai ficando mais calmo. E as coisas vão se abrandando, as coisas vão se resolvendo, entendeu? Você pode, de repente, não conseguir já de imediato criar a vida que você quer criar, mas você vai ver que as coisas vão se resolvendo de uma forma mais fácil. As soluções, elas vão aparecendo de uma forma mais fácil, algumas coisas até meio mágica, de um lugar onde você fala, nossa, não acredito nisso. Então, muitas soluções começaram a aparecer de uma forma fácil, quando eu comecei realmente a conseguir me acalmar e não me preocupar. Então eu cheguei num ponto onde nada estava resolvido, eu não tinha a solução para aquele problema que eu estava, mas eu estava calma. Eu consegui fazer isso. E uma pessoa que sofre de ansiedade e já foi parar no hospital por causa de ansiedade, sabe do que eu tô falando, que é você se ver diante de um desafio que normalmente joga um gatilho em você, um desafio que vai te dar esse gatilho, que vai acionar esse processo de ansiedade em você, e você olhar para aquilo ali, conseguir se manter calmo, conseguir se manter tranquilo e conseguir olhar para aquela situação. Em algum momento vai vir a solução disso para mim e tá tudo bem. E aí, de repente, as coisas começam a se movimentar de uma maneira mais tranquila. E aí entra aquilo que eu sempre gosto de falar. O universo começa a se movimentar a seu favor. Deus consegue trazer para você soluções, porque você não tá bloqueando. Porque, gente, quando a gente tá vibrando muito baixo em sentimentos de raiva, de culpa, de vergonha, de ira, a gente bloqueia as energias positivas de chegar até nós, tá? A gente bloqueia. Gosto sempre de falar essa frase da Seisho no Ye, da Sutra Sagrada, que é:
Mesmo que Deus queira te auxiliar, as vibrações mentais de discórdia não te permitem captar as ondas da salvação de Deus. Então imagina que você está aqui, e em volta de você, aqui, você criou um muro, você criou um bloqueio. E esse bloqueio que você criou é formado por sentimentos de baixa vibração. Sentimentos de raiva, de ira, de julgamento, de crenças que você tem em relação a diversos tipos de assunto que você acha que aquilo não pode ser alterado, né? Então você tem ali ódio, inveja, tudo isso mantém você dentro de um escudo energético de baixa vibração. Então esse escudo energético de baixa vibração, o que ele faz? Ele impede que você receba as boas vibrações que estão sendo enviadas para você, entende? Ele impede. Uma coisa que eu até achei interessante, no momento que eu tava com a energia mais baixa, né, com a vibração lá embaixo, que eu tava, não tô bem hoje, sabe? Eu aplicar reiki em mim e eu senti pouco a energia do próprio reiki. Demorar para sentir o Biosen, a gente chama de Biosen, a gente sente, quando a gente faz o reiki, a gente sente aqui na mão a energia se movimentando, eu sinto. E senti, e quase não senti nada mesmo. E conforme demora para começar, você sentir aquele processo, e realmente consigo sentir que eu consigo capotar, gente, eu durmo. Inclusive ontem, eu me auto-apliquei reiki antes de dormir, e ontem eu senti bastante energia. Claro que tem aquele processo, da gente sabe também, que muitas vezes, dependendo de como a gente sente energia no local ali que você está aplicando, é porque você está precisando bastante. Aquele local está precisando de uma quantidade de energia maior, mas eu digo, às vezes a gente demora muito para começar a sentir o processo todo de acontecer. Por quê? Porque a gente tá com uma carga ali muito alta de energia baixa. Você tá ali, e aí você, por mais que esteja sendo feito limpezas, envio de energias e não sei o que, você não consegue sentir. Por mais oração que você faça, a coisa não vai. Porque, gente, a gente precisa mudar. E isso é uma coisa legal de trazer agora, com essa coisa do ano novo, né? 90% da população pede que o ano novo seja um ano melhor, que as coisas mudem, que as coisas sejam melhores. Mas a verdade é que se a gente não muda, o nosso ano não vai mudar. E como que a gente muda? Eu sempre me perguntei isso. Como que eu mudo algo que eu tô sentindo? Como que eu faço para alterar isso? Como que eu faço? Porque eu tô sentindo desse jeito. Eu sempre funcionei assim. Como que eu faço para mudar isso? Então eu comecei a ver alguns processos que o pessoal faz de reprogramação mental, né? E você começa a afirmação, tem várias formas de você fazer isso. E eu falei, mas eu preciso achar alguma coisa que funcione para mim. Uma das coisas que funciona para mim é repetir que tá tudo bem. Está tudo bem, está tudo bem, vai ficar tudo bem. E outra coisa é fazer com que eu reflita sobre aquilo como se eu fosse outra pessoa. Então é literalmente se colocar como terceira pessoa na situação. Eu me coloco como a minha própria amiga, como a minha própria conselheira. Eu fico me aconselhando, eu fico buscando uma visão de fora. Você pode se imaginar como um drone, sobe o drone e vê a situação de cima. Se não tivesse acontecendo essa situação com você, tivesse acontecendo essa situação com um amigo, com o seu companheiro, companheira, uma pessoa que você ama muito, né? Ou que você tem muita estima, muito carinho, muita admiração. E você sabe que aquela pessoa está dando o melhor que ela pode naquele momento. Como você aconselharia essa pessoa nessa situação que você está vivendo? O que você traria para ela? Faça isso com você. E saiba também que nesse momento você está dando o melhor que você pode nessa situação. Você está sendo sua melhor versão. Eu sei, gente, que a gente tem uma tendência a achar que a gente sempre pode fazer melhor. A gente se cobra muito. Eu me cobro muito. Eu sou muito autocrítica.
me cobro muito, eu sempre acho que eu não sei o suficiente, que eu devo fazer melhor, que não tá bom ainda, né? Então por isso que eu tô compartilhando isso com vocês. Então, eu sempre falo isso pra mim, eu tô sendo o melhor que eu posso no momento presente, com as ferramentas que eu tenho hoje, com o conhecimento que eu tenho hoje, eu tô fazendo o melhor que eu posso. Você tá fazendo o melhor que você pode com a ferramenta e com o conhecimento que você tem hoje. Entende? Então se acolha, tenha paciência com você mesmo, tenha mais carinho com você mesmo. Seja lá o que for que você está vivenciando na sua vida. Entenda que a situação pode melhorar. É isso, gente, eu senti de trazer isso aqui hoje, porque eu percebo as coisas mudando, as coisas se movimentando de uma forma mais favorável na minha vida nesse momento, né? Então, também mudando aqui dentro de mim, que eu acho que é a minha maior prioridade hoje, sou eu mesma, é a forma como eu me sinto, sabe assim? Então, eu trago isso aqui pra vocês, eu espero que tenha ajudado você de alguma forma, que nisso tudo que eu disse, alguma coisa tenha feito sentido, tenha movimentado aí uma energia diferente, tenha te trazido um insight, tenha feito você refletir melhor sobre alguma coisa. Então é isso, tenha um bom fim de semana, tá bom? E se tiver mais eu volto.